A paz do Senhor, seja bem-vindo para darmos continuidade ao estudo semanal da Palavra de Deus. Chegamos aqui no primeiro trimestre de 2021, um tema bastante atual e muito importante para a edificação nas nossas vidas, que nos trata a respeito do verdadeiro pentecostalismo e a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. E aqui, nesta lição, essa primeira lição, vamos estar falando a respeito da pessoa do Espírito Santo. E isso nos traz algumas indagações, alguns questionamentos a respeito da terceira pessoa da Trindade, que é a respeito do Espírito Santo. E qual é a fonte de revelação a seu respeito? A sua divindade, a sua personalidade, os seus atributos. E ele age no ser humano, age no mundo de maneira geral. Essas características, esses aspectos, estaremos tratando e esclarecendo no decorrer desta lição. O que o nosso autor ele apresenta aqui, o que Paulo diz para aos Efésios, diz o seguinte: e não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Isso aqui nos mostra que a própria Escritura nos traz características que tem a terceira pessoa da Trindade. Essa terceira pessoa não é uma força qualquer, não é um ser qualquer, mas é Deus Todo-Poderoso, pois é a terceira pessoa da Trindade, e estaremos estudando a respeito dele. E aqui temos como fonte primordial que as Escrituras do Senhor, a Palavra de Deus, ela é a fonte predominante que nos esclarece, nos orienta e nos mostra e nos revela a respeito dos atributos divinos, a respeito do Espírito de Deus. Ela é a principal fonte que revela as características do Senhor. E aqui vamos tratar desse tema também a respeito de Pentecostes, mas isso de uma maneira, ver suas experiências e a manifestação do Espírito do Senhor de maneira teológica, bíblica, teológica e prática. Vamos aqui passar então para o primeiro tópico dessa lição, que nos trata a respeito do Espírito Santo nas Escrituras. O que isso nos traz? Primeiramente, a respeito da divindade, ou seja, a divindade do Espírito Santo. Aqui nos trata que o Espírito Santo de Deus, ele é também Deus. Trata a respeito da deidade do Espírito Santo. As Escrituras revelam que ele é Deus. E revela de maneira muito especial. Ali no batismo, quando Jesus foi batizado, Jesus ordena que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, ele é Deus. E aqui, muito tempo, às vezes as pessoas que não entendiam o tanto a grandeza dele, como ele é a terceira pessoa da Trindade, a sua divindade expressa nas próprias Escrituras revela que é o seguinte: ele também deve ser adorado. Aqui coloca exatamente no mesmo patamar, no mesmo apresentado com as mesmas características, as mesmas funções, ou seja, divino. Porque Jesus falou o seguinte: batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, ele representando aqui o próprio Senhor, a própria Escritura revela que o Espírito Santo é Deus. Deus e o Espírito Santo são uma mesma deidade, ou seja, estão interligados de maneira maravilhosa e grandiosa. A respeito, vamos seguindo adiante aqui a respeito da personalidade. Aqui as Escrituras, quando se trata de personalidade, até a questão do grego, nos trata apresenta algumas características que tem intelecto, emoção, vontade e outros atributos. E aqui nos mostra, nesse aspecto, que o Espírito Santo do Senhor, que o Espírito Santo é inteligente, ele raciocina, tem emoção, sensibilidade e tem vontade própria. Vejamos aqui como que nós lemos o seguinte, que Paulo em Efésios 4:30, que nós já mencionamos,
Diz, não entristeçais o Espírito Santo. Que é isso? É emoção. Mais na frente aqui o próprio apóstolo ele testifica que o Senhor distribuindo o Espírito Santo, ele concede os dons da maneira que ele quer. Ou seja, isso mostra que ele tem inteligência, ele tem vontade própria. Ele faz conforme a sua vontade. Isso porque ele tem a personalidade própria. Ele não é uma coisa, mas ele tem personalidade própria. Seguindo adiante, uma das características importantíssimas aqui, que mostra que também ele é Deus, é a respeito dos seus atributos. Tem atributos que são incomunicáveis. Que atributos são esses? É onisciente, ou seja, a fonte é fonte de poder e milagre. O Senhor é fonte de poder e todos os milagres. Ele é eterno, onisciente, eterno, é criador do ser humano, é salvador. Agora você imagine isso. E ele é onisciente, onipotente, onipresente. Aí o onipotente, ele tem todo o poder. O onisciente, ele tem infinito em saber, em conhecimento. Ele conhece as coisas mais profundas do Senhor. E o seu conhecimento é ilimitado. Ainda que passarmos a eternidade aprendendo dele, o seu conhecimento é ilimitado. E é Salvador, porque ele é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E os atributos comunicáveis. Santidade, ele nos mostra aqui a santidade, verdade, sabedoria e muitos outros atributos que revela exatamente a perfeição do Espírito Santo e mostra que realmente esses atributos são divinos. E isso aqui é algo importantíssimo que devemos saber, que as Escrituras revelam isso de maneira clara, de maneira precisa. No segundo ponto, nos trata aqui a respeito do Espírito Santo e Jesus Cristo. O o Espírito Santo e Jesus Cristo? O Senhor Jesus e o Espírito Santo são um só Deus, juntamente com o Pai. Ou seja, aqui nós temos a Trindade, é um só Deus, são três pessoas, mas é um só Deus, Deus eterno. Porque Jesus diz o seguinte, que ele, o Pai, é um. E o Espírito também é um. E aqui nesse tópico 1, a respeito do Espírito Santo de Jesus, usa-se o termo grego aqui, pericorese, ou seja, o que é? Ele diz o seguinte, que eles estão, o Pai, ele traz aqui essa revelação, ele expressa essa característica de estar completamente intratrinitariano, ou seja, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles realmente têm essa relação harmoniosa, perfeita, ou seja, são a habitação das pessoas na Trindade, uma no outro, eles se manifestam uma na outra, ou seja, o Pai se manifesta no Filho, o Filho se manifesta no Pai, o Espírito Santo se manifesta no Pai, o Espírito Santo se manifesta no Filho, ou seja, então tem essa interligação de uma pessoa na outra, são três pessoas, mas um só Deus, um Deus todo-poderoso, que tudo pode, que tudo vê e que tudo faz. Cada pessoa ele está relacionada, interligada com uma outra de maneira harmônica e de uma maneira completamente perfeita e harmoniosa, perfeição total. A intimidade entre o Filho e o Espírito Santo é uma intimidade eterna. Eles são eternos e desde a eternidade eles têm essa relação. E aqui no próximo item nos fala o seguinte, ele me glorificará. Aqui é o seguinte, muitas pessoas às vezes até se confundem a respeito de que aqui que o Espírito Santo não seria Deus, no sentido de que ele tinha que glorificar ao Senhor. Que se você glorificar ao Pai, está glorificando ao Filho e ao Espírito Santo. Se estiver glorificando ao Espírito Santo, está glorificando ao Filho e também ao Pai. E vice-versa. Aqui nos mostra o seguinte, que as ações do Espírito Santo, no agir do ser humano, o Senhor seria glorificado. Então, através da ação do Espírito Santo, no ser humano, aqui na relação do ser humano,
o Senhor seria glorificado. Então, é através disso exatamente mostra que ele, através da sua ação, o Senhor Jesus será glorificado, o Pai será glorificado. Não existe Deus de segunda categoria, isso é muito importante. O Espírito Santo é Deus e, portanto, deve ser louvado, dignificado, respeitado, porque o Senhor não tem Deus de segunda categoria. Ele é Deus e pronto. E qual é o efeito prático dessa pericorese? Ou seja, aqui o efeito prático é exatamente isso. Quando se glorifica o Pai, se está glorificando o Filho, está glorificando o Espírito Santo. Ambos são glorificados, porque são único e exclusivamente a Deus. Aí tanta unidade e trindade representa aqui a unicidade do Senhor. Não tem divisão. Ou seja, o Senhor é o único Deus Todo-Poderoso, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tanto faz se adorar qualquer uma pessoa da Trindade. Adorando um, todos os demais serão adorados, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso é um Deus só. Nesse consubstanciado como Filho. Que é isso? Que consubstância é essa? Aqui mostra o seguinte, que tem a mesma igualdade, ou seja, o Filho é espiritual, ele também é espiritual. E o Filho é eterno, também ele é eterno. O Filho é criador, o Espírito Santo também é criador. O Filho é consubstanciado no Pai. O Espírito Santo é consubstanciado no Filho. Ou seja, o Espírito Santo também é consubstanciado no Pai. Ou seja, o Espírito é alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder, os mesmos atributos que tem o Senhor Jesus. O Espírito Santo também é manifestado, porque ele tem a mesma substância, é a mesma igualdade. Nesse último tópico, o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Ou seja, aqui nos trata desde a criação, apontada lá em Gênesis, primeiramente o mundo. Mostra ali que o Espírito Santo ele pairava sobre as águas, ele restaurava, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus ele restaurava ali. Isso mostra que ele agia desde o princípio, agia no mundo de maneira extraordinária. Sua atuação ele atua dia por dia, de noite, desde a criação do mundo, de maneira extraordinária. E age também proporcionando que as pessoas possam conquistar vitória, descobrir diversas coisas que possam contribuir para que o nome do Senhor seja glorificado. E atua de maneira milagrosa nas vidas das pessoas, em cura, capacitando determinada pessoa para fazer um procedimento, por exemplo, descobrir uma cura de uma enfermidade. Então o Senhor ele continua a agir conforme a sua vontade. No plano divino da salvação, o Espírito Santo que conduz o ser humano ao pecador. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ainda que a pessoa não consiga entender isso, mas é o Espírito Santo que convence. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor Deus. Ele que nos leva a Cristo. Na vida humana, como é que ele age na questão da vida humana? As Escrituras nos mostram o seguinte, que no Novo Testamento registra ali o início da dispensação da plenitude do Espírito Santo. Ou seja, de maneira plena, ele age de maneira plena na vida humana, de forma que a pessoa pode ser transformada e, através do Espírito Santo do Senhor, a sua atuação, aquele que serve ao Senhor, ele vem a produzir os frutos do Espírito, ele vem a se manifestar dons espirituais na vida daquela pessoa. Essa é a maneira que o Senhor age. Ou seja, aqui vimos que o Espírito Santo de Deus, ele também é Deus e deve ser adorado. E que Deus possa abençoar a sua vida, e que o Espírito Santo de Deus ele possa interpretar os seus gemidos inexprimíveis e abençoar a sua vida, da sua família de maneira especial. E até o próximo encontro, se Deus assim o permitir, em nome de Jesus, e venha conosco para estar estudando a palavra de Deus. Amém.